O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa abordaremos a questão 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Resposta dos Espíritos. Não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta, mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes quase sempre são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrai-lhes uma âncora da salvação e a ela se agarrarão pressurosamente. Nota de Allan Kardec. Por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria e a esta atribuem todos os nossos atos. No corpo humano, apenas veem a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observaram, por efeito da ruptura de um fio, e nada mais enxergam além desse fio. Procuraram saber se alguma coisa restava e, como nada acharam senão matéria que se tornara inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria e que, portanto, à morte se seguia a aniquilação do pensamento. Triste consequência se fora real, porque então o bem e o mal nada significariam. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. E continuamos com Allan Kardec. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, que se podem mesmo ter por muitos circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que em parte alguma ainda formaram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germen de sua dissolução e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. E Kardec continua nos dizendo que o homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. O nada lhe infunde horror. É em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. Ao soar o momento supremo, poucos são os que não inquirem do que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pungente. Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo que foi objeto de seu amor? Quem poderia ver sem terror abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: pois que, depois de mim, nada mais senão o vácuo, tudo definitivamente acabado. Mais alguns dias e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviverem.
nenhum vestígio dentre em pouco restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei. E nada para compensar tudo isso, nenhuma outra perspectiva além da perspectiva do meu corpo roído pelos vermes. Kardec continua a nos dizer: não tem este quadro alguma coisa de horrível, de glacial? A religião ensina que não pode ser assim, e a razão nolo confirma. Mas uma existência futura, vaga e indefinida, não apresenta o que satisfaça ao nosso desejo do positivo. Essa, em muitos, a origem da dúvida. Possuímos alma. Está bem. Mas que é a nossa alma? Tem forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Que é, porém, o que de tudo isso ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma se, extinguindo-se-nos a vida, ela desaparece na imensidade? Como as gotas d'água no oceano? A perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada? Disse também que a alma é imaterial. Ora, uma coisa imaterial carece de proporções determinadas. Desde então, nada é para nós. E continua Kardec, Martinha, abre aspas. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados, conforme ao bem ou ao mal que houvermos feito. Que venha a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus? Será uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação mais do que entoar louvores ao Criador? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria Igreja lhes dá esta última significação, mas, então, que são aqueles sofrimentos? Onde é esse lugar do suplício? Numa palavra, que é o que se faz, que é o que se vê neste outro mundo que a todos nos espera? Kardec diz mais. Dizem que ninguém jamais voltou de lá para nos dar informações. É erro dizê-lo. E a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção, de uma probabilidade sobre a qual cada um conjeture à vontade, que os poetas embelezem com suas ficções ou cumulem de enganadoras imagens alegóricas. É a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm escrever a situação em que se acham, relatam o que fazem, facultando-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida que lá vivem, e mostrando-nos, por esse meio, a sorte inevitável que nos está reservada de acordo com os nossos méritos e deméritos. Regina, Kardec ainda nos diz mais. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito ao contrário, porquanto os incrédulos encontraram aí a fé e os tíbios pouco aquecidos, mornos na sua religião, no seu pensamento. A renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque Deus o permite, e o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos
reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Começamos agora então os nossos comentários aqui do Núcleo de Estudos Vinha de Luz. E meus amigos, que questão instigante Kardec nos traz, que material espetacular para desenvolver uma ótima conversa. Sim, Martinha, e podemos dizer que toda a obra da codificação, à medida que nós vamos estudando, nos vai extasiando diante de todos os aprendizados e as descobertas acerca de nós mesmos. Em síntese, a doutrina dos Espíritos é isso, um imenso painel que nos apresenta a vida, a nossa vida aqui e além da presente encarnação. É a doutrina do amor. É isso mesmo, Regina, a doutrina do amor. E o tema dessa questão é realmente de grande abrangência para os nossos estudos, e à medida em que vamos desenrolando partes deste gigantesco novelo, vamos nos descobrindo, compreendendo, conhecendo e despertando para as verdades que carregamos dentro de cada um de nós e que tantas vezes desconhecemos. Então, tendo muito a estudar, iniciamos nossas buscas através dos comentários do Espírito Miramês. Então diz Miramês: o estudo sério não leva o homem ao materialismo. Pelo contrário, quem pesquisa com sinceridade a vida encontra a verdade. E para provar o que mencionamos, podemos constatar nos bastidores da história universal maior quantidade de sábios espiritualistas do que o contrário. O homem de inteligência, frio no que toca ao espírito, às vezes teme a pesquisa, ou lhe falam mais alto o orgulho e a vaidade. Não pode aceitar que alguém invisível esteja lhe inspirando a fazer algo de especial no que se refere à humanidade. Regina e amigos ouvintes, Miramês nos alerta e direciona para o estudo sério, que é aquele que faz, que instiga a todos a buscar respostas, fazendo indagações, não se contentando com respostas prontas, imediatas ou irrefletidas, meus amigos. É isso que estávamos conversando aqui há pouco nos bastidores, não é, Martinha e Regina, que a fé raciocinada é aquela que atende ao nosso intelecto, à nossa razão, à nossa inteligência. Salvo estas possibilidades de nós termos, podermos usar esses instrumentos que temos, fica completamente difícil a gente simplesmente aceitar aquilo que pode eventualmente nos cair nos braços sem que a gente possa fazer uso dessas ferramentas que temos para interpretar, né? Então, é muito como diz o próprio texto aqui, muitas vezes existem várias doutrinas trazendo muitas explicações, mas não trazem a fundamentação intelectual, a fundamentação racional, né? Não nos chamam, não nos conclamam a razão. O entendimento. Entendimento nesse sentido, porque infelizmente ou felizmente são os instrumentos que temos para avaliar, né, as informações que nos chegam. E o Espiritismo nos serve de bandeja. Essas explicações satisfaz completamente o racional. O racional se lambuza, né, com essas explicações e consegue entender tudo com muita clareza. Então, Paulo, é por isso que podemos pensar que as dúvidas são muitas para aqueles que em nada acreditam. Mas, ao querer buscar respostas, então podemos dizer aqui aos amigos que quando buscam essas respostas, esses questionamentos que tu acabou de citar, começa a entender, começa certamente a querer encontrá-las. Querer encontrá-las é muito importante. Mesmo quando tais descobertas forem gerando na sua cabeça escândalos ou rejeições. Mas já ocorreu um movimento, pensemos, né, meus amigos? E as mudanças, elas somente ocorrem quando as verdades são descobertas. Quando nos libertam desse sepulcro, do sono da ignorância. E essas verdades estão todas inscritas no Evangelho do Mestre Jesus, que nos dá condições de descobrir dia a dia. Exatamente.
E nós podemos então citar uma conversa de Jesus com Nicodemos, onde este demonstra dúvidas, não compreendendo a figura de Jesus. Então, Nicodemos pergunta ao Cristo: Mestre, não consigo entender como conhecer o reino de Deus. E Jesus responde: Ninguém conhecerá o reino do céu se não nascer de novo. Pois bem, quando Nicodemos começa a despertar para tais entendimentos, as dúvidas também surgem e mais uma questão aparece: como isso pode ser possível? E quantos de nós já não fizemos esta pergunta e tantas outras? Como pode um homem nascer de novo sendo velho? É indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Esta foi a resposta de Jesus. Ou seja, que ele tenha que reencarnar muitas vezes. Então, ouvintes amigos, quando tivermos coragem de enfrentar a razão face a face, como nos disse Allan Kardec, já não seremos mais os mesmos. Podemos dizer que o orgulho, que a vaidade ainda nos acompanharão por muito tempo, mas o despertar já será a nossa bússola para novas descobertas que nos elevarão para patamares superiores. Lembrando aos amigos, estudantes como nós, que todos os dias também são um renascer. Uma oportunidade de nos libertarmos do sepulcro, da escuridão e, como disse Kardec, o codificador da doutrina espírita, seremos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Ah, Regina, bagagens de entendimentos e conhecimentos são aquisições muito valiosas e imprescindíveis para que possamos aplicar em nossas próprias vidas. Sem esses esforços, pensemos, amigos, não progrediremos, não nos elevaremos às escalas espíritas superiores. Ficaremos estacionados muitas vezes. Isso levará séculos, né, Martinha? Voltamos então ao comentário do Espírito Miramês. Diz ele: Não sabe ele que ninguém descobre nada. Tudo já se encontra às vistas de todos. Tudo já se encontra feito por Deus na programação universal da vida. Somos apenas instrumentos da sua bondade e muitas descobertas feitas no mesmo instante em vários pontos do globo por homens diferentes provam esta afirmativa. Pois bem, Regina, passamos aos nossos comentários dizendo que desta passagem muito interessante podemos extrair duas falas para conversarmos. A primeira, quando diz que tudo já se encontra feito por Deus. E a segunda, quando cita que somos apenas instrumentos da sua bondade. Veja então que alegria tais constatações trazem àqueles corações que já trilharam e ainda trilham difíceis caminhos, uma vez que já consigam sentir e viver essas verdades às quais Miramês faz referência. Com tanta poesia em sua fala, relembraria aos ouvintes amigos uma pequena parte do discurso de Kardec em uma de suas viagens, quando no banquete de Lyon. A íntegra desse discurso está na Revista Espírita, no Jornal de Estudos Psicológicos de outubro de 1861. Aspas para Kardec. Um novo elemento vem juntar-se à legião dos espíritas, o das classes laboriosas. Notai nisto a sabedoria da providência. O espiritismo propagou-se primeiro nas camadas esclarecidas, nas mais altas esferas sociais. A princípio isto era necessário para lhe dar mais crédito e depois para que fosse elaborado e expurgado das ideias supersticiosas que a falta de instrução nele poderiam introduzir e com as quais teria sido confundido. Apenas constituído, se assim se pode falar de uma ciência tão nova, tocou as classes laboriosas e entre elas se propaga com rapidez. É que nele há tantas consolações a dar, tanta coragem moral a recompor, tantas lágrimas a enxugar,
tanta resignação a inspirar, que nesses meios foi acolhido como uma âncora de salvação, como uma égide contra as tentações da necessidade. Por toda parte onde o vi penetrar na morada do trabalho, o vi produzir seus efeitos moralizadores. Fecha aspas. Pois bem, Regina, passamos aos nossos comentários. Eu volto à tua fala quando citas Miramês no seguinte trecho: tudo já se encontra feito por Deus, que somos apenas instrumentos da sua bondade. Da mesma forma, Kardec, então, em seu discurso, mostra o quão grande é a providência divina em nossas vidas, oferecendo-nos a ciência, a filosofia, a religião, para a desvendarmos, ao ponto de angariarmos elementos para a construção da coragem moral que irá sustentar a humanidade na árdua caminhada que tem pela frente, a caminho do bem e de sua elevação terrena e espiritual. E ao encontrar as consolações que esclarecem, a força da humanidade se renovará, nos trazendo disposição para as correções necessárias para a estruturação em nós desse novo homem, o instrumento que semeará as melhores sementes ofertadas pela ilustre doutrina que nos foi presenteada por Deus através do Mestre Jesus e de Allan Kardec. Traremos os comentários então do Espírito Miramês. As verdades estão disseminadas, como que escritas nos fluidos cósmicos oriundos de Deus. O nosso progresso é filho do estudo permanente. Assim, Deus nos fez e nos ajuda a compreender suas leis espirituais e eternas. Os homens que estudam e continuam a negar as suas procedências, desvalorizando a si mesmos, mas nem por isso deixam de ser eternos, na eternidade do Criador. O tempo falar-lhes-á mais alto, e com cooperação desse tempo, haverão de sentir e agradecer o despertamento para a vida imortal. Futuramente, serão os mais sinceros propagadores desta verdade absoluta, da existência de Deus e da continuação da vida. Meus amigos, agora iniciamos os nossos comentários aqui então do nosso núcleo de estudos. O tempo, presente de Deus. Este influxo de luz que a todos nós conduz em sua imensa espiral ao reajuste de uma dança, pensemos, que nos faz acertar o passo a cada dia, mas nunca sozinhos. Dançar sozinho não é boa coisa, né, Martinha? Nós viemos ao mundo para dançar com todos, né? E é exatamente isso aí, nunca estarmos desamparados. Continuamos aí os nossos comentários informando então que a doutrina espírita é esta porta para o despertar do materialista, fazendo-o compreender que tudo pertence a Deus e que viver e usufruir desses entendimentos também faz parte do grande pacote divino. Precisamos dar importância àquilo que seja realmente significativo, que esteja contemplado pelos ensinamentos da doutrina espírita, que agregue valores às nossas vidas e nos desperte para o crescimento, tanto pessoal como o de toda a humanidade. Quando deixo de praticar o bem, acabo por me distanciar das leis divinas, e é neste momento que a doutrina dos Espíritos apresenta-se como orientadora, nos mostrando que o despertamento em nós, o entendimento do que seja a vida, deve acontecer, e quais então são os melhores rumos que devemos seguir. Pois é, Paulo, Martinha e ouvintes. Esta grande doutrina também apresenta um pai que deseja o esclarecimento e o crescimento de todos nós, sem que a violência impere entre seus filhos, nos informando através da doutrina espírita sobre a lei divina e de amor que está em cada um de nós e trazendo esclarecimentos àqueles que em nada acreditam. Somos todos parte do universo. Nunca estaremos imersos no vácuo
no nada. E como espíritos não temos penas eternas em nossos DNAs. Fomos criados para aprender e, nessa sequência, desenvolver as virtudes que se tornarão a nossa luz no porvir. Então, Regina, esses estudos nos mostram que será nesse futuro, já mais amadurecidos e com maior compreensão e calma diante das ocorrências da vida, que o ser estará então vivendo, lutando e aprendendo com mais sabedoria. Por isso, como disse Miramês, o nosso progresso é filho do estudo permanente. Eu faço aqui também uma observação antes de continuarmos, que esta frase ela é muito repetida nos nossos grupos de estudo. Nós que estudamos juntos, né, sabemos como nós queremos estudar e incentivamos os amigos a virem para os grupos de estudo. Então hoje aproveitamos para convidar a todos que busquem um grupo de estudos, porque como esclarece, enobrece e enche os nossos olhos de uma outra visão e um entendimento da vida. E tanto é importante que nosso grupo tem 6 grupos de estudos, não é isso, Martinha? Somos, assim, muito felizes, 6 grupos de estudos e todos, assim, com muita disposição e vontade. As obras de Kardec, temos as apostilas da Federação Espírita. E começaremos a estudar o Evangelho Redivivo. Isso. E sempre estamos trazendo nos nossos estudos referências de outras obras também ligadas, né, e da codificação. Então a gente percebe que o progresso que está no nosso DNA, ele tem que ser ajudado justamente com esse esforço, com esse trabalho, com esse estudo, essa busca, não é isso, Martinha? Sim, Paulo, porque esses aprendizes que somos todos nós, sempre irão passar por esses estágios necessários. E à medida que passam por esses estágios, com louvor, então, vão descobrindo a necessidade dos sacrifícios, dos esforços, então, do entendimento da vida. E aliado a isso, todos nós, então, deveremos nos abastecer de boa vontade, meus amigos, em querer aprender, de recomeçar a cada tropeço, enfim, de sair da rotina. Da acomodação. Da acomodação. E aí, o que traz esse cansaço, então, em muitos dias das nossas vidas, o desgaste, frustrações de toda ordem e questionamentos, podem ser aliviados. Sim. Compreendidos se eu estiver conectado, então, com a mensagem do Mestre, com o estudo do Evangelho. E que esses tropeços não nos façam desistir, né, Martinha? Porque isso acontece muito. Isso. Então, continuando aqui, eu gostaria de dizer que nesse novo rumo, nós precisaremos abandonar o tolo orgulho da superioridade que avassala com suas falsas expectativas, as sinceras tentativas de crescimento, além de trazerem tormentos e infelicidades. Sem nos assumirmos como filhos de Deus, Pai de amor e de bondade, ficamos à deriva, sem os melhores parâmetros e sem esperanças, dada a aridez e a fugacidade dos valores da vida material. Pois é, a gente vê que os hábitos e os vícios, vamos dizer assim, nos viciam. E os vícios nos levam novamente aos mesmos hábitos. É um moto contínuo que, se em algum momento não for quebrado, ele nos leva uma vida afora, né? Você passa toda a sua vida ligada a esses velhos hábitos. E realmente essa corrente é que é difícil do ser humano quebrar. Então voltemos ao comentário do Espírito Miramês. No que tange à reencarnação, é o mesmo homem negando, porque, sendo sábio do mundo e da nobreza reconhecida pela terra, não deseja voltar a ela como um desconhecido. Quer, mesmo sendo sábio, repetir o ato da criança quando faz um mal feito, esconder-se atrás da porta para não ser visto pelos pais. Ficará preso pelas suas próprias ideias até descobrir a verdade que o libertará da ignorância que o iludiu por tanto tempo. E continua Miramês a nos informar que é certo que o homem sem instrução pode possuir mais fé que o douto,
por lhe faltar mais conhecimento e viver mais pela credibilidade. A razão é, pois, uma transição perigosa em cada criatura, que ele quase sempre usa para o negativismo até a maturidade, quando começa a surgir a intuição divina, fundindo na consciência a certeza da luz e a confiança nos poderes superiores. Nos nossos comentários, então, do nosso núcleo de estudos aqui Vinha de Luz, amigos ouvintes, podemos observar que nestas duas últimas passagens, Miramês evidencia o orgulho humano com nuances de inteligência, sagacidade e soberba. Inadmissível para alguns estar entre os ignorantes, ou seja, mesmo tendo conhecimentos profundos de determinadas áreas no plano material, continuem ainda sendo pessoas simples e incógnitas, sem nenhum destaque relevante no meio social em que transitam. E o outro ponto é a união que aos poucos vai se estabelecendo então entre a fé e a razão, quando, resumindo, Miramês nos diz: a razão gera o negativismo até o momento em que a maturidade dá ao homem a intuição de algo divino, dirigindo toda a criação, o que vai fundindo em sua consciência a certeza de existir uma luz e trazendo-lhe a confiança num poder superior. Pois é, na sequência de importância vem o conhecimento, pois, como diz Miramês, o nosso progresso é filho do estudo permanente. Mas observemos atentamente. O conhecimento terá que se unir à razão para que o indivíduo saia do negativismo e construa ou desenvolva a fé. A tríade conhecimento, razão e fé são passos inapeláveis àqueles que querem se libertar da ignorância, deixando-se conduzir pela intuição divina, a qual norteia os espíritos mais amadurecidos. Continuaremos então com os comentários do espírito Miramês. A razão é falha quando aparece o espírito investido em modalidades diferentes do que é a matéria. É a mesma matéria quintessenciada sob as bênçãos de Deus. É o progresso da alma, senão o despertamento ascendendo para a luz maior. É Deus em nós e nós em Deus, sentindo e respirando a glória da vida. Agora os nossos comentários, então, meus amigos, aqui dos nossos estudos. Quando Miramês nos diz que a razão é falha quando aparece o espírito investido em modalidades diferentes do que é a matéria, ele nos faz enxergar que somente a reencarnação nos oportuniza o polimento através da matéria em seus diversos aspectos. Observemos que desta forma as almas ou os espíritos, em suas diversas modalidades, atravessarão o tempo cada vez mais esclarecidos e depurados em seus sucessivos estágios evolutivos, até atingirem então a compreensão plena do que seja este amor divino, em todas as formas e vidas do universo, o que a limitada razão humana ainda não tem condição de compreender plenamente. E aqui, quando você diz almas ou os espíritos, nós queremos citar que almas são todos os espíritos encarnados e os espíritos são aqueles que estão na erraticidade no mundo espiritual. Voltando ao comentário do espírito Miramês. Quem já despertou para a existência da alma confirmada pela fé, não pode ser atingido pelas influências do materialismo e deixa Deus confirmar-se em seu coração pela presença do Cristo e vive com a consciência inundada de alegria e o coração irradiando amor. Muito bem. Vamos aos nossos comentários. Miramês afirma, ao registrar com profundidade, que somente Deus e a fé verdadeira nos libertarão dos excessos do mundo. Buscar Jesus e permitir que Ele entre em nossas vidas fará com que a vivamos plenas
de alegrias e responsabilidades, muitas vezes e anteriormente ignoradas. Pois é, Paulo. Para o encerramento desse capítulo, trazemos uma bela passagem do livro Oferenda, de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, o qual ela nos diz, aspas, esclarecido, o homem esforça-se para conquistar-se e, consequentemente, contribuir para a mudança da terra, de mundo de provações em escola de regeneração, onde a aprendizagem superior se dará mediante processos de suavidade e harmonia. Vestíbulo do reino de Deus, que será e de que já ouves os clarins anunciadores e vês as claridades surgintes, sem embargo o clamor do desespero e a teimosa presença das sombras da guerra e das misérias que tentam manter o seu transitório domínio no mundo. Desse modo, prossegue, esclarecido e esclarecendo, a serviço do bem, de cuja fonte provens, para cujo seio avanças. Exatamente, então, minha amiga Regina. Fomos todos forjados pelo amor do Pai. E a esse seio de amor, um dia, todos retornaremos.